Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Ben 10, Evolução Hacker, Parte 5, Capítulo 39. O deserto árido estava envolto em chamas intensas. Uma luz vermelho sangue cintilava através do inferno enquanto ondas de calor escaldante varriam a terra, distorcendo o próprio ar. Bum! Uma figura carmesim e uma verde colidiram a uma velocidade estonteante. Da colisão irrompeu uma poderosa onda de choque, sacudindo a terra enquanto inúmeras rachaduras se espalhavam sob seus pés. Black Fury empunhou sua cimitarra flamejante, brandindo-a com precisão implacável. Cada golpe rasgava o ar, cada um com ferocidade suficiente para partir o céu, visando dividir Tetrax Shard em dois. A expressão de Tetrax Shard era sombria. Suas mãos se transformaram em espinhos afiados como navalhas enquanto ele lutava com todas as suas forças, enfrentando Black Fury em uma batalha brutal e direta. Esquivando-se de uma onda de calor escaldante, Tetrax Shard moveu o pulso, lançando uma saraivada de espinhos de cristal que cortaram um ar abrasador, voando diretamente em direção ao seu oponente. Black Fury bufou friamente e girou sua lâmina envolta em chamas, transformando-a em um vórtice carmesim, despedaçando as pontas de cristal com um guincho metálico. Não esperava encontrar um lutador tão poderoso entre os Petrosapiens, disse Black Fury com voz calma. Chega de conversa. Saia da terra agora enquanto ainda pode. Servir ao mal só o arrastará para um abismo sem fim, respondeu Tetrax Shard bruscamente. Ele cerrou o punho, transformando-o em um martelo de cristal meteoro, e o brandiu com força contra Black Fury. Você não é páreo para mim, disse Black Fury com a voz rouca. Ele ergueu sua lâmina curva flamejante, uma aura aterradora emanando dele. A arma pulsava com uma luz vermelho-sangue, avançando como a própria morte. Morra! Rugiu Black Fury, desferindo um golpe devastador com a lâmina. Diante do ataque aterrador, Tetrax Shard não recuou. Com uma mão empunhando uma ponta de cristal afiada e a outra seu martelo de cristal meteoro, ele avançou para enfrentar Black Fury de frente. Corte! Uma lâmina de energia carmesim cortou o ar e num instante, os braços de Tetrax Shard foram decepados, caindo no chão com um baque surdo. Uma dor lancinante percorreu seu corpo. Ele não teve tempo para pensar e instintivamente saltou para trás, escapando por pouco de outro golpe cruel. Bum! A lâmina flamejante atingiu o chão, lançando chamas em todas as direções. Profundas fendas abriram a areia, brilhando com fogo carmesim que crepitava e sibilava enquanto queimava. Olhando para os braços destroçados, os olhos de Tetrax Shard se estreitaram. As feridas estavam queimadas por chamas vermelho-sangue que devoravam sua própria força vital. Em segundos, rachaduras e marcas enegrecidas se espalharam a partir dos tocos. O calor daquele fogo infernal era insuportável. Rangendo os dentes, Tetrax Shard rugiu e liberou seu poder. Novos braços de cristal cresceram, envolvendo as feridas e sufocando as chamas até que seu corpo retornasse à sua forma completa. Voxax! Uma rajada violenta veio por trás, trazendo um calor escaldante e uma onda de intenção assassina. Tetrax Shard se moveu ligeiramente quando uma lâmina carmesim flamejante passou raspando seu peito, atingindo sua pele cristalina. Black Fury, ainda segurando a cimitarra flamejante, congelou no ar, seu peito completamente exposto. Você baixou a guarda. Aproveitando o momento, Tetrax Shard cerrou seu punho de cristal e desferiu um poderoso soco direto no peito de Black Fury. Bum! Black Fury foi disparado para trás como uma pipa quebrada, chocando-se violentamente contra a areia escaldante e capotando na poeira. Ao ver seu inimigo cair, Tetrax Shard não hesitou. Suas mãos se transformaram em duas pontas de cristal gêmeas, sua figura tremulando enquanto ele avançava. Ele ergueu ambas as mãos, cujas bordas brilhavam friamente, e as lançou em direção ao peito de Black Fury com força letal, não deixando nenhuma chance de fuga. Corte! De repente, um clarão carmesim cruzou sua visão. Tetrax Shard sentiu as pernas ficarem leves, perdeu o equilíbrio. Seu corpo foi jogado para trás incontrolavelmente, caindo na areia escaldante e levantando uma nuvem de fumaça e poeira. Você acha que esse último golpe poderia me ferir? Black Fury se levantou, girando a cimitarra flamejante em sua mão. Uma dor aguda e familiar percorreu as pernas de Tetrax Shard. Ele olhou para baixo, horrorizado, e viu seus membros decepados. O golpe fora incrivelmente rápido. Petrosapien, adeus. Não, adeus para sempre. Black Fury inverteu a posição da cimitarra e a empurrou em direção à cabeça de Tetrax Shard. A lâmina carmesim preencheu rapidamente a visão de Tetrax Shard. Se o atingisse, ele não sobreviveria. Naquele momento crucial, uma voz feminina clara e determinada ressoou. Reúna o ar na água, condense a água em dragão, transforme o dragão em alma mate. Gwen juntou as palmas das mãos, entoando o encantamento em rápida sucessão. Do ar, um feroz dragão de água materializou-se, contorcendo-se e ondulando com poder. Suas garras rasgaram a névoa, seu corpo envolto por ondas crescentes de energia aquática condensada. Naquele instante desesperado, Gwen rompeu suas limitações de longa data, lançando um feitiço de magia da água de nível intermediário. Alma do dragão da água, ela gritou, ordenando ao dragão que atacasse. Splash! O dragão azul com chifres e presas rugiu ao avançar, carregando uma torrente de energia violenta diretamente para o abdômen de Black Fury. Pego de surpresa, Black Fury, que estava prestes a acabar com Tetrax Shard, foi arremessado para trás, engolfado pela água revolta e lançado contra um conjunto de prédios que desabaram com um estrondo ensurdecedor. Incrível! Ben sorriu. Bom trabalho, Gwen.
O vovô Max agarrou a pistola deixada por Six, apontando para os destroços. Esse cara é perigoso. Fiquem alertas. E de fato, no instante seguinte, os prédios desabados explodiram com um estrondo ensurdecedor, chamas irrompendo em um vermelho sangue, iluminando a noite com um brilho abrasador. Obrigado, terráqueos, disse Tetrax Shard com um tom calmo, porém firme. Mas vocês deveriam ir embora antes que sejam pegos na luta. A essa altura, ele já havia regenerado as pernas. Cerrando os punhos de cristal, encarou o inferno flamejante à sua frente. Bum! De dentro da tempestade de fogo, uma bola de fogo vermelho sangue disparou, irradiando um calor mortal enquanto se precipitava em direção à atordoada Gwen. Tetrax Shard moveu-se instantaneamente, formando um escudo de cristal à sua frente. A bola de fogo atingiu-a com uma violenta explosão. O escudo estilhaçou-se, espalhando fragmentos de cristal verde pelo chão. Vai! Gritou Tetrax Shard, virando-se para o inimigo enquanto reatava o combate contra Blackfire. Enfurecido, Blackfire brandiu sua cimitarra flamejante com precisão furiosa, seus golpes ferozes e implacáveis, cada um cortando o ar com velocidade letal. Uma vaga. Os olhos de Tetrax Shard brilharam. Com precisão cirúrgica, ele lançou sua palma de cristal para a frente, atingindo o pulso de Blackfire e derrubando a arma de sua mão. A cimitarra flamejante caiu no chão com um som metálico abafado. Tetrax Shard bateu o pé com força, invocando uma gaiola de cristal ao redor das pernas de Blackfire, prendendo-o no lugar. Suas mãos se transformaram em espinhos afiados, desferindo uma rápida saraivada de golpes. Bang! 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 As pontas de cristal golpearam o capacete de Blackfire, estilhaçando-se em explosões de fragmentos de esmeralda. Sob o ataque implacável, a fúria de Blackfire explodiu. Uma onda de chamas selvagens irrompeu de sua armadura, tingindo o ar de carmesim enquanto ondas de calor se irradiavam para fora. Com um rugido, ele estilhaçou a gaiola de cristal. Suas mãos flamejaram com fogo vermelho sangue enquanto ele cortava o ar, decepando um dos braços de Tetrax Shard num instante. Então, mais rápido que um raio, sua mão flamejante disparou, agarrando Tetrax Shard pela garganta e erguendo-o sem esforço no ar. Por trás do capacete enegrecido, 2 olhos carmesins brilhantes ardiam com intenções assassinas. O jogo acabou, Petrosapien. Sua espécie está destinada à extinção. Tetrax Shard cerrou os dentes, o olhar inabalável. Mesmo diante da morte, ele se recusava a ceder. Baque. De repente, uma barra de ferro enferrujada atingiu Blackfire em cheio nas costas com um estrondo alto. Blackfire virou-se lentamente, seus olhos se estreitando ao avistar um garoto humano acenando desajeitadamente para ele. Desculpe interromper. Eu vou indo agora, disse Ben com uma risada nervosa, recuando um pouco. Blackfire ergueu a mão livre, liberando uma coluna de chamas vermelho-sangue que rugiu em direção a eles como um dragão flamejante. A cara. Tô ferrado, murmurou Ben com o rosto empalidecendo. Gwen começou a entoar outro feitiço, mas já era tarde demais. Pouco antes da coluna de fogo atingir o alvo, o vovô Max puxou o gatilho da pistola laser descartado de Six. Um raio vermelho irrompeu, atingindo Blackfire em cheio e fazendo cambalear para trás. A bola de fogo desviou-se da trajetória, atingindo o poço da mina ao lado de Ben e desaparecendo na escuridão abaixo. Ninguém machuca meu neto, disse o vovô Max calmamente, soprando a fumaça do cano da pistola. Blackfire retirou sua cimitarra flamejante do chão, rugindo de fúria. Chamas jorravam das órbitas oculares de sua armadura. Vocês ousam me desafiar, seus miseráveis terráqueos? Estão brincando com fogo. Ele brandiu a arma com força explosiva, liberando um enorme arco de chamas carmesim que rasgou o ar em direção a eles. Alma do dragão da água. Gwen invocou outro dragão aquático feroz, cujo rugido fez o chão tremer enquanto ele avançava para enfrentar a lâmina de fogo. Shiar. O dragão de água, embora poderoso, foi partido ao meio com um impacto, dissolvendo-se numa explosão de vapor que desapareceu na noite. As expressões do grupo escureceram quando a luz carmesim da lâmina preencheu sua visão, a segundos de ceifá-los. Nem pensar. Num instante, uma figura imponente surgiu diante deles, encarando a lâmina flamejante de frente. Capítulo 40. Diante da labareda intensa, Diamante manteve a calma e a firmeza. Ele socou o chão com o punho. Bum! Incontáveis espinhos de cristal maciços irromperam da areia, cruzando-se e entrelaçando-se numa formação poderosa enquanto avançavam em direção à lâmina de chamas escaldantes. Num instante, as pontas de cristal colidiram com o golpe flamejante, chocando-se violentamente e produzindo um grito metálico agudo. Clang, clang, clang. A lâmina flamejante, afiada o suficiente para cortar ferro como se fosse papel, atravessou várias pontas de cristal em sucessão, espalhando chuvas de faíscas brilhantes. Mas logo foi subjugada pela saraivada implacável, desvanecendo-se num brilho carmesim que se dissolveu no reflexo dos cristais. Outro Petrosapien, rosnou Blackfire, apertando firmemente sua cimitarra flamejante. Então eu destruirei vocês dois, sua espécie será extinta da existência. Com uma explosão estrondosa, ele avançou como uma bala de canhão, investindo diretamente contra Diamante com velocidade feroz. Venha, disse Diamante com voz calma, os olhos inexpressivos e impassíveis. Cuidado, gritou Tetrax Shard preparando-se para avançar, mas Diamante o impediu. Ele se virou ligeiramente e apontou para Six e Crab, que estavam próximos. Cuidem deles. Aqueles dois estão quase no fim, não deve ser difícil derrubá-los. Quanto a Blackfire, ele é meu. Determinação brilhou no olhar de Diamante.
Tetrax Shard hesitou por um momento, depois assentiu. Havia algo em Diamante e uma confiança inegável que o fazia acreditar em suas palavras. Entendido. Sem hesitar, Tetrax Shard correu em direção a Six e Crab para impedi-los de interferir. Assim que ele se foi, Diamante se virou para Ben e os outros, fazendo um gesto para que se movessem para um lugar seguro. Então, ele ficou sozinho, encarando o inferno furioso que era Blackfire. Envolto em chamas vermelho-sangue, Blackfire segurava firmemente sua cimitarra, sua aura se contorcendo como uma monstruosa serpente de fogo pronta para devorar sua presa. Você tem coragem, garoto, me desafiando sozinho. Não viu o que aconteceu com aquele Petrosapien agora há pouco? Rugiu Blackfire. Eu vi, respondeu Diamante friamente. E daí? Ele ergueu a mão, formando uma lança de cristal do nada e arremessando-a para frente com imensa força. Os olhos de Blackfire se arregalaram. Ele não ousou subestimar o ataque, sua lâmina brandiu-se instantaneamente, atingindo a lança de cristal em cheio. Clang! A cimitarra flamejante chocou-se contra a lança verde, mas a lâmina afundou apenas até a metade antes de ficar presa, incapaz de cortá-la. O quê? Blackfire ficou estupefata. Isso era impossível. Sua lâmina forjada no fogo sempre havia despedaçado cristais Petrosapien sem esforço, especialmente contra o Tetrax Shard. No entanto, agora sua arma não conseguia nem penetrar até a metade. Tetrax Shard já estava entre os mais poderosos de sua raça, e Blackfire nunca havia encontrado um oponente mais forte. Mas o ser à sua frente era ainda mais forte. Você é ainda mais forte que aquele traidor? Então não podemos deixar você viver. Rugiu Blackfire, liberando cada grama de seu poder. Sua aura flamejou violentamente, o chão tremendo sob o peso de sua fúria. Ele não podia mais recuar. Fosse o Senhor da Guerra Galáctico Vilgax ou o portador do Omnitrix, ambos estavam fora de seu controle. Só restava uma opção: eliminar a ameaça antes que ela se fortalecesse. Então venha. O braço de Diamante se transformou em uma enorme lâmina de cristal, cuja borda brilhava friamente. De seu corpo irrompeu uma tempestade de estilhaços de cristal semelhantes a espadas, cortando o ar como uma chuva mortal. Svi, svi, svi. Milhares de espadas de cristal afiadas como navalhas choveram, brilhando com um fulgor letal enquanto desciam sobre Blackfire. Que legal! Exclamou Ben, pulando de alegria. Era a primeira vez que ele via algo assim. Os olhos de Gwen brilharam enquanto ela sentia, a admiração suavizando sua voz. Sim, meu primo não é apenas bonito, ele é incrível quando luta. O vovô Max deu uma risadinha. Claro, o que você esperava? Olha só quem é o avô dele. Naquele instante, Blackfire interrompeu seu avanço e girou sua cimitarra flamejante em alta velocidade, formando um vórtice vermelho-sangue para bloquear a tempestade de lâminas de cristal que se aproximava. Clang, clang, clang. Choques metálicos ecoaram pelo ar quando as espadas de cristal atingiram o vórtice flamejante. Cada impacto enviava ondas de força brutal reverberando pelos braços de Blackfire. Ele cerrou os dentes e se agarrou, mas a pressão implacável o fez cambalear para trás. As lâminas de cristal eram fortes demais, imunes às suas chamas. Ele só conseguiu desviá-las levemente, incapaz de absorver o impacto total. Por fim, o ataque se mostrou demais para ele. Uma saraivada de lâminas de cristal atingiu seu peito, arremessando-o para trás a uma velocidade estonteante. Ele caiu no chão, rolando desamparadamente pela areia. Ao perceber a brecha, Diamante avançou. As lâminas de cristal atingiram o alvo, mas a armadura de Blackfire era extremamente resistente. As lâminas penetraram apenas alguns centímetros. Não foi o suficiente para acabar com ele. Conforme Diamante se aproximava, ele lançou várias lanças de cristal diretamente contra o oponente caído. Ele havia aprendido com o erro anterior de Tetrax Shard. Não se precipitaria de forma imprudente e arriscaria um contra-ataque. E de fato, bem na hora em que as lanças de cristal estavam prestes a atingir o alvo, Blackfire rolou para os pés, girando o corpo bruscamente para se esquivar do ataque. Ele pousou com firmeza na areia escaldante, os olhos flamejando de fúria assassina enquanto encarava Diamante de frente. Fingir de morto não funciona comigo, disse Diamante friamente. O peito de Blackfire estava crivado de feridas. Ele apertou sua cimitarra flamejante, a voz rouca, mas repleta de fúria. Então está decidido. Hoje, apenas um de nós sairá vivo. Com um rugido, ele brandiu sua espada, lançando um arco de fogo flamejante diretamente em direção a Diamante. Diamante conjurou uma barreira de cristal sólida à sua frente, bloqueando o golpe flamejante. Voxas! Uma rajada de vento forte rasgou o ar. Blackfire saltou sobre a barreira, erguendo sua cimitarra. Ela flamejou com um calor letal quando ele a desferiu em um golpe esmagador. Bom! Diamante ergueu a mão. Ela se expandiu rapidamente, transformando-se em uma enorme mão de cristal esmeralda que agarrou a cimitarra no meio do golpe. A lâmina flamejante crepitava e chiava sob o aperto do cristal, o calor distorcendo o ar ao seu redor. Acabou. Diamante balançou o braço, esmagando a arma capturada, e Blackfire junto com ela, contra o chão rochoso com força explosiva. Ele chutou a cimitarra para o lado, depois ergueu a mão novamente, formando um colete cristalino que se fechou firmemente ao redor do corpo de Blackfire, prendendo-o ao chão. Blackfire se debateu desesperadamente, puxando a trava de cristal, mas ela não se moveu. Enquanto uma luz carmesim flamejava em sua palma, pronta para liberar uma onda de chamas, Diamante agiu primeiro. Uma alabarda de cristal materializou-se em sua mão, e ele a cravou com força no peito de Estrela Negra. Estalo, estalo.
Um som áspero e rangente ecoou quando a alabarda perfurou a armadura, penetrando cada vez mais fundo até afundar no corpo de Blackfire. Os olhos de Blackfire se arregalaram em choque. Ele se debateu violentamente, mas as amarras de cristal o mantiveram preso, sem lhe dar qualquer chance de escapar. Então, com um golpe final e decisivo, Diamante atravessou seu coração com a alabarda. As pupilas de Blackfire se contraíram. Seu corpo ficou imóvel, depois mole, as chamas ao seu redor se apagando. Momentos depois, ele estava completamente inerte. Caçadora de recompensas Blackfire, falecida. Jean. Blackfire eliminado com sucesso. Baú de genes de herói aleatório obtido. Armazém no inventário, acessível a qualquer momento. Uma série de alarmes do sistema ecoou na mente de Lucian. Olhando fixamente para o cadáver à sua frente, a expressão de Diamante permaneceu calma. Sem dizer uma palavra, ele abriu o baú com a força de vontade. Capítulo 41. Jean. Parabéns, anfitrião, por adquirir um novo herói. Bic, bic, bic. Um brilho carmesim emanou do corpo de Diamante antes de se dissipar, revelando Lucian parado onde ele estava. Por um instante, ele pareceu atordoado. O poder do novo herói era inegável, mas na história original, ele quase nunca vencia uma luta. Olhando fixamente para a projeção holográfica no Omnitrix, Lucian ficou pensativo, sem saber se aquilo era uma boa ou má notícia. Esqueça isso, suspirou ele baixinho. Vamos torcer para que você consiga mostrar todo o seu potencial comigo. Em pouco tempo, a batalha de Tetrax Shard também chegará ao fim. Six e Crab estavam completamente sem munição, derrotados e humilhados por Diamante. Contra o experiente Tetrax Shard, eles não tinham a menor chance e foram rapidamente subjugados. Tetrax retirou um cubo espacial e selou os dois dentro dele, com a intenção de entregá-los a uma prisão alienígena. A luta finalmente acabou, disse Gwen aliviada, enxugando o suor da testa. Lançar a alma do dragão de água várias vezes drenou grande parte de sua mana. Levaria um tempo para se recuperar. Nossa, isso foi incrível! O Diamante detonou aquele maluco da faca. Ben gritou, ainda vibrando de empolgação com a batalha contra o Diamante. O vovô Max sorriu. Lucian ficou muito mais forte ultimamente. Lidar com alienígenas comuns não deve ser mais um problema para ele. De jeito nenhum, vovô. Acho que nenhum alienígena é páreo para o primo agora, disse Ben, confiante. O avô deu uma risadinha, mas não comentou nada. Nesse instante, Tetrax Shard aproximou-se de Lucian. Você é um guerreiro digno de respeito. O Omnitrix deveria estar em suas mãos, disse ele sinceramente. Sério? Você não tem medo que alguém tente roubá-lo? Perguntou Lucian. Com seu novo dono aqui não tenho nada com que me preocupar, respondeu Tetrax, olhando para o céu. Mesmo assim, não baixe a guarda. O universo está cheio de seres que cobiçam o Omnitrix. Você precisa estar preparado para o que está por vir. Lucian sorriu. Não se preocupe. Não vou deixar ninguém pegar meu reloginho. Após uma breve pausa, Tetrax entregou o overboard. Leve isto. Você pode precisar disso algum dia. Lucian ficou paralisado por um instante antes de seus olhos brilharem de entusiasmo. Seu coração disparou enquanto segurava a prancha metálica e elegante. Overboard da Tetrax. Na época em que assistia ao desenho original, ele sempre sonhou em ter um desses, voando livremente pelo céu, rápido e inatingível. Que criança não ia querer algo tão legal? Obrigado, disse Lucian sinceramente. Tetrax acenou com a mão. Protejam o Omnitrix. É o melhor agradecimento que vocês podem me dar. Uma luz vermelha brilhou ao redor de seu corpo, girando cada vez mais rápido até que ele desapareceu no ar. Olhando em volta para a mina marcada pelas batalhas, o vovô Max suspirou com um sorriso cansado e se virou para os outros. Muito bem, crianças. Vocês tiveram um dia longo. Que tal o vovô levar vocês para algum lugar divertido para relaxar? Sua voz era calorosa, seu tom gentil. Os olhos de Ben brilharam instantaneamente. Sim, vovô, você é o máximo. Para onde vamos? Gwen inclinou a cabeça curiosa. Sim, onde exatamente? Isso é um segredo. O vovô Max sorriu maliciosamente, com um brilho travesso nos olhos. Por algum motivo, Lucian sentiu um leve desconforto. Algo lhe dizia que a próxima viagem seria memorável. O trânsito avançava lentamente pela rodovia, uma parede de aço reluzindo sob o sol implacável, estendendo-se infinitamente até onde a vista alcançava. Provavelmente era a correria do feriado. Buzinas soavam, palavrões eram proferidos e o ar estava carregado de impaciência. A lata velha estava preso no meio de tudo aquilo, movendo-se apenas alguns metros de cada vez. O suor escorria pela testa do vovô Max enquanto ele segurava o volante com força, um sorriso impotente surgindo em seus lábios. Nesse ritmo chegaremos lá em algum momento do próximo século, murmurou ele com ironia. Ao lado dele, Ben estava com o rosto colado na janela, fazendo caretas para uma criança no carro ao lado, rindo como se fosse a melhor brincadeira do mundo. Gwen ficou parada com as mãos na cintura, observando-o incrédula. Continue assim e seu rosto pode congelar desse jeito. Por outro lado, isso pode até ser uma melhora. Relaxa, nerd. Eu não vou acabar como algumas pessoas, respondeu Ben, retomando a competição. O garoto do outro lado da rua não recuou. Tirou um saco de batatas doces desidratadas, enfiou-as na boca, mastigou furiosamente e depois mostrou a língua amarelada para Ben, com uma aparência grotesca e repugnante. Ben fez uma careta. Eca, que nojo! Enquanto isso, Lucian permanecia sentado em silêncio, com fones de ouvido, ouvindo uma nova música em inglês e desfrutando da rara paz.
A expressão do vovô Max mudou de repente. Mais à frente, algo estava errado. Uma discussão havia começado. Poucos carros à frente, 7 ou 8 homens corpulentos saltaram de uma van. Abriram a porta do carro da frente e arrastaram para fora 2 mulheres, que pareciam aterrorizadas e frágeis. Imediatamente eclodiu um confronto acalorado, chamando a atenção dos motoristas que estavam por perto. Uma mulher, à beira das lágrimas, apontou para a traseira do seu carro. Foi você quem não manteve distância. Você bateu primeiro e agora está tentando nos culpar? Que besteira! Você freou bruscamente e me fez bater em você. Rosnou um homem sujo, com o rosto tremendo de raiva. Neste trânsito todo mundo anda a passos de tartaruga. Por que eu frearia tão bruscamente? Retrucou a mulher mais jovem, com os olhos vermelhos enquanto tentava manter sua posição. Os homens trocaram sorrisos sinistros e o cercaram, estalando os nós dos dedos. Estou avisando, pague pelos reparos e danos, ou as coisas vão ficar feias. Essas vadias acham que podem falar o que querem. Zombou uma delas. Sem dinheiro vivo? Então talvez você possa pagar de outra forma. Acrescentou o outro com um sorriso repugnante. Os homens pareciam bandidos saídos de um pesadelo, enormes, corpulentos e exalando ameaça. As 2 mulheres permaneceram imóveis, tremendo, com os rostos pálidos. Uma delas procurou o celular às apalpadelas, mas antes que pudesse discar, vários homens avançaram e arrancaram o aparelho de suas mãos. Você ainda acha que pode chamar a polícia? O homem tatuado estreitou os olhos com um sorriso frio no rosto. Estamos sendo generosos, resolvendo isso em particular. Se você insistir, vamos te mostrar o que é dor de verdade. Ei, amigo, gritou um motorista que estava por perto, com um cigarro pendurado nos lábios enquanto se debruçava para fora da janela. Já chega. Eu vi o que aconteceu. Você errou. Não piore as coisas, solte as garotas. Filho da puta. O homem tatuado rugiu e avançou furioso com sua turma. Eles agarraram o homem de meia-idade e o arrancaram do carro. Quem você pensa que é para falar assim? Continue com essa conversa fiada e eu te enterro aqui mesmo. Anos de vida nas ruas endureceram o marginal. Ele não temia ninguém, especialmente um homem de aparência comum. Vocês estão passando dos limites. Rosnou o motorista, sacando o celular para pedir ajuda. Mas antes que pudesse apertar um botão, eles o arrancaram de suas mãos. O grupo o cercou e começou a espancá-lo impiedosamente. Punhos e chutes voavam, cada golpe atingindo-o com força. Sangue espirrava no chão, mas o homem se recusava a implorar, cerrando os dentes e suportando cada golpe. Ele se amaldiçoou por não ter ligado antes. As 2 mulheres assistiram horrorizadas, tremendo incontrolavelmente. Ninguém se atreveu a intervir. Outros motoristas trancaram as portas, observando por trás do vidro, fingindo não ver nada. Alguns pegaram seus celulares, não para ajudar, mas para gravar, encaminhando o vídeo para seus grupos de bate-papo como se fosse entretenimento. Apenas alguns chegaram a chamar a polícia. Era tudo que eles podiam fazer. Em desvantagem numérica e subjugado, o motorista de meia-idade foi derrubado no chão e chutado de um lado para o outro como uma bola descartada. Um dos bandidos, com os olhos vermelhos de raiva, correu de volta para a van e pegou uma garrafa de vidro. Ele a ergueu e avançou, pronto para esmagá-la na cabeça do homem. No momento em que a garrafa estava prestes a atingir o alvo, uma mão fria segurou seu pulso no meio do movimento. Chefe! O homem ceboso se virou, encarando o líder tatuado com um olhar vago. Algo estava errado. O rosto do seu chefe parecia diferente. Uma aura estranha e gélida emanava dele, causando-lhe um arrepio na espinha. Os olhos do homem tatuado brilharam com uma frieza cruel e antinatural. Então ele sorriu, um sorriso lento e distorcido. Capítulo 42. Os lábios do homem tatuado se curvaram levemente, e uma tênue luz púrpura brilhou em seus olhos. Peça desculpas às 2 senhoras, e a este motorista disse ele com a voz rouca. O homem ceboso congelou, os olhos arregalados em descrença. Chefe, isso não parece nada com você. Gaguejou, forçando uma risada nervosa. Você costumava nos dizer que a palavra, desculpe, não existe no seu dicionário. O que aconteceu com você? Os outros bandidos pareciam igualmente confusos, com seus olhos arregalados e semelhantes aos de um sapo, fixos no homem tatuado como se ele tivesse perdido a cabeça. Chega de conversa, disparou o homem tatuado com um tom cortante e mortal. Seu olhar percorreu friamente seus homens. Estão me desafiando agora? Digam mais uma palavra e eu vou aleijar cada um de vocês. As palavras soaram como um trovão. Os homens imediatamente se encolheram, tremendo e balançando a cabeça. Não, jamais ousaríamos. Chefe, estávamos errados. Nunca mais faremos isso. Vamos mudar de vida, prometemos. Ao ouvir seus apelos desesperados, a expressão do homem tatuado suavizou-se um pouco. Entregue todo o dinheiro que você tem, ordenou ele. Será usado para pagar o conserto do carro e as despesas médicas. Ele estendeu a mão com a palma aberta. O rosto do homem sujo de sebo se contorceu em profunda tristeza. Lutando contra as lágrimas, ele enfiou a mão nos bolsos e tirou algumas notas amassadas, sua mão tremendo enquanto as entregava. Sério? Só isso? Mal chegaram algumas dezenas de dólares? Murmurou o homem tatuado, demonstrando frustração. Os demais não tiveram melhor sorte. Eles se revistaram, esvaziando os bolsos em busca de moedas e notas pequenas, mal o suficiente para comprar o almoço. 8 homens adultos juntos não conseguiram juntar mais de 500 dólares. O homem tatuado suspirou e deu de ombros.
Ele enfiou a mão no próprio bolso, tirou mais umas 100 notas e as adicionou à pilha. Ele entregou o total, pouco mais de $600, às duas mulheres e ao motorista de meia-idade. O motorista, no entanto, balançou a cabeça firmemente e recusou-se a aceitar o dinheiro, insistindo que ele fosse integralmente para as mulheres. Os espectadores ficaram em silêncio, atônitos. De jeito nenhum. Aquele cara é um dos piores bandidos por aqui. Ele acabou de pedir desculpas. Talvez ele tenha mudado de ideia, que bom para ele. É mesmo? Ou talvez ele esteja possuído. Alguém murmurou baixinho. A multidão fervilhava de sussurros confusos e meio admirados, meio inquietos. O homem tatuado, seguido por sua equipe corpulenta, entregou o restante do dinheiro e caminhou em direção ao motorista ensanguentado. Peço desculpas. Meus homens não sabiam o que estavam fazendo, disse ele em voz baixa, estendendo a mão para ajudar o homem a se levantar. O motorista afastou o aparelho com um olhar fulminante. Guarde suas desculpas. Só me devolva meu celular. Os bandidos atrás do homem tatuado imediatamente se irritaram e avançaram, cercando o motorista. Meu chefe está tentando ser gentil, e você tem a audácia de desrespeitá-lo? Você tem coragem, velho. Dê uma lição nele. Um homem corpulento praguejou baixinho, agarrou o motorista pela gola e ergueu um punho do tamanho de um saco de areia, pronto para desferir um soco. Pare. O homem tatuado estalou o pescoço, um sorriso sinistro se formando em seu rosto. Devolva o telefone para ele. Mas, o homem ceboso hesitou sem saber o que dizer. Agora, o rosnado baixo do homem tatuado cortou o ar, seus olhos brilhando com um frio mortal. O homem sujo de sebo congelou. Todos os pelos do seu corpo se eriçaram enquanto um suor frio escorria pelas suas costas. Ele cambaleou para frente e, tremendo, devolveu o telefone ao motorista de meia-idade. Ele respirava com dificuldade, quase morrendo de medo do próprio chefe. No fundo, tinha certeza absoluta de que se desobedecesse naquele instante, seria morto na hora. Não muito longe dali, todos na lata velha observavam a cena bizarra se desenrolar. O que está acontecendo com Lucian? Será que isso é um efeito colateral da transformação? O avô Max franziu a testa, encarando a expressão fria e predatória do homem tatuado. Ben coçou a cabeça. Talvez, ele só esteja tentando assustá-los? Duvido. Quem sabe o que deu nele? Murmurou Gwen com preocupação estampada no rosto. Até mesmo seu entusiasmo habitual pelos jogos havia desaparecido. A rodovia permaneceu completamente congestionada. O motorista, agora com o celular de volta, entrou rapidamente no carro, fechou os vidros e começou a gritar no telefone, provavelmente xingando alguém. O homem tatuado deu de ombros, indiferente. Ele conduziu sua tripulação de volta às duas mulheres assustadas, pedindo desculpas mais uma vez antes de se voltar para seus homens com uma dura repreensão. Então ele anunciou: é isso, terminamos. Cada um segue seu próprio caminho, de volta para casa, de volta para suas mães. Minutos depois, os bandidos de aparência durona choravam copiosamente, com ranho e lágrimas escorrendo enquanto se arrependiam de seus erros passados. Eles se abraçaram fortemente, prontos para se separar. Chefe, vamos sentir sua falta. Se você precisar de serviços de encanamento, me ligue. Não queremos dizer adeus, chefe. Observando os homens chorando e soluçando, o homem tatuado se contraiu visivelmente, uma linha preta se formando em sua testa. Sem dizer uma palavra, ele se virou para ir embora. Vrum. De repente, o deserto ao lado da rodovia irrompeu em um rugido profundo e retumbante de motores. O homem tatuado parou e olhou para ele. Uma dúzia de enormes veículos todo-terreno surgiu em alta velocidade pela areia, esmagando cactos e espalhando areia por todo lado como uma debandada de touros enfurecidos. Que diabos! Momentos depois, os SUV pararam bruscamente ao lado do trânsito congestionado, derrapando dramaticamente. Suas rodas pesadas levantaram densas nuvens de poeira amarela, cobrindo os carros próximos com uma névoa sufocante. Alguns motoristas buzinaram em sinal de raiva, mas ninguém se atreveu a dizer uma palavra, nenhum deles queria confusão. Mais de 30 homens corpulentos saltaram dos veículos, cercando o grupo com olhares hostis. O homem sujo e sua equipe congelaram, atônitos e sem palavras. Chefe, chegamos, gritou o líder dos recém-chegados, chamando o motorista de meia-idade. Chefe, os olhos do homem ceboso se arregalaram. Ah, droga, arrumamos briga com um figurão. O motorista de meia-idade limpou o sangue da testa, com a expressão se fechando em um semblante sombrio. Bata neles. Bata neles com força. Nos meus tempos de rua, eu nunca aguentava esse tipo de coisa. Ele rosnou. Sim, senhor, bradou o líder, incitando seus homens ao ataque. Os bandidos empalideceram instantaneamente, agarrando a cabeça e implorando por misericórdia. Vocês machucaram nosso chefe? Nem Deus pode salvá-los agora, gritou o líder, brandindo o braço. Vão. Esmaguem eles até virarem pasta. Pare. A voz rouca do homem tatuado cortou o caos. Ah, é? Quem você pensa que é? O líder zombou. Você agride nosso chefe e depois tenta bancar o herói? Me poupe. Seu falso. Rapazes, acabem com ele. E já que estão nisso, deem uma atenção extra a ele. Voxas. No instante em que as palavras saíram de sua boca, a multidão irrompeu. Mais de 30 homens avançaram, com os punhos cerrados, em direção ao homem tatuado e seu grupo. Chefe, o que fazemos? Choramingou o homem ceboso, com o rosto contorcido em pânico. O homem tatuado permaneceu imóvel, de costas para eles, em silêncio. Chefe,
O homem ceboso cambaleou para encará-lo, e então congelou de horror. A pele ao redor dos olhos do homem tatuado estava rachada em fendas negras e irregulares. Suas íris brilhavam em um violeta sinistro, irradiando uma aura sufocante de fúria assassina. Capítulo 43. Faça isso. Sua voz era gélida. O homem sujo balançou a cabeça freneticamente. Cara, precisamos correr. São muitos deles, não temos como vencer. 9 homens contra 30? A menos que fossem soldados de elite, isso era morte certa. Mas o que aconteceu em seguida deixou o homem ceboso completamente estupefato. O homem tatuado cerrou os punhos, o dragão azul tatuado em seu braço ganhando vida. Com o impulso violento das pernas, ele se lançou direto na multidão como uma bala. Desarmado, um homem contra 30. Tolo arrogante, berrou o líder. Irmãos, acabem com ele. Sim, senhor. Dezenas de homens corpulentos com músculos salientes e olhos selvagens, rugiram como feras e investiram. Num piscar de olhos, a figura esguia do homem tatuado desapareceu na multidão. Seus olhos brilhavam em um violeta intenso, seu sorriso era sombrio e distorcido. Uma onda de energia gélida emanava de seu corpo enquanto seus punhos voavam em todas as direções, atingindo qualquer um que se aproximasse. Sua força era monstruosa, seus movimentos imprevisíveis. Os mais de 30 atacantes não conseguiam levar vantagem, vários já haviam sido arremessados pelos ares. O queixo do homem ceboso caiu. Quando foi que o grande irmão ficou tão forte? Murmurou ele voltando a si em seguida. Vamos, irmãos. Se ele está lutando, não podemos ficar parados aqui. É isso aí. Vamos pegá-los, gritou o homem com cicatrizes com os olhos faiscando. Os outros rugiram em concordância, avançando para se juntar à briga. Naquele instante, o homem tatuado afastou um dos lutadores com um golpe apenas para ser agarrado por trás por outro. Eu o peguei. Bata nele agora, gritou o homem. O homem tatuado zombou, agarrou o braço do outro, jogou por cima do ombro e o atirou contra o asfalto. O homem gritou de agonia. Rachadura. Os nós dos dedos do homem tatuado estalaram quando ele desferiu outro soco devastador no peito do outro homem. Mais 2 brutamontes atacaram por trás, agarrando seus braços e tentando desesperadamente contê-lo. Mas com um movimento brusco e violento, o homem tatuado os arremessou para longe como bonecos de pano. Eles se chocaram contra um carro próximo, disparando o alarme em um coro estridente. A pausa deu tempo para os outros se reagruparem. Mais homens surgiram de todos os lados, cercando-o novamente como uma onda gigante de músculos. Qualquer pessoa comum já teria ficado sobrecarregada há muito tempo. Mas o homem tatuado era tudo menos comum. Uma dúzia deles o atacou, agarrando-se ao seu corpo, tentando imobilizá-lo e espancá-lo. Me solte! Quanto mais o seguravam, mais selvagem ele se tornava. Ele soltou um rugido gutural, explodindo com poder bruto, derrubando todos ao seu redor. Suas roupas ficaram em farrapos, mas ele não se importou, mergulhou de volta na luta como uma fera selvagem. Ao verem seu chefe lutar como um demônio, o moral de seus homens disparou. Impulsionados pela adrenalina, eles se lançaram no caos, desferindo socos em frenesi. Dentro do carro, o motorista de meia-idade assistia à cena em choque boquiaberto. Que diabos é isso? Bum! Um estrondo ensurdecedor ecoou quando o homem tatuado agarrou o brutamontes aterrorizado como se fosse um brinquedo de criança e o atirou contra o teto de um carro. Os olhos do homem reviraram e ele desabou, inconsciente. O homem tatuado subiu no teto do carro, seus olhos violeta brilhando enquanto olhava para a multidão trêmula. Você não pode me vencer, hehe, disse ele com um sorriso arrepiante. O líder cerrou os dentes, a raiva transbordando pelo rosto. Se você tem coragem, desça aqui. Vamos esmagar essa sua cara de convencido, gritou ele, apontando furiosamente. Ele se recusava a acreditar que aquele monstro não pudesse ser derrotado. Os músculos do homem tatuado se contraíram, as veias saltando. Então eu vou te matar, disse ele friamente. Ele saltou do carro, mergulhando diretamente em direção ao líder. Parem-no, gritou o líder, cambaleando para trás. Não o deixem chegar perto. Ele sabia exatamente o que aquele monstro era capaz de fazer. Se o homem chegasse perto o suficiente para alcançá-lo, tudo estaria acabado. Somente a sua superioridade numérica os manteve de pé por tanto tempo. Mais de 20 homens avançaram, usando todas as técnicas que conheciam, punho de tartaruga, punho de louva-a-Deus, karatê judô, desferindo golpes descontrolados contra o homem tatuado. Bang, bang, bang. A cada impacto, um corpo era arremessado para longe. Um após o outro, os homens se chocavam contra carros estacionados, desabando em montes como bolinhos caindo em uma panela fervente e imóveis. Você é o único que sobrou. O homem tatuado estalou o pescoço e deu ao líder um sorriso distorcido. Por favor, não me matem. Não sabíamos com quem estávamos lidando. Irmãozão, eu imploro, nos deixe ir. Pressentindo o perigo, o líder imediatamente se ajoelhou. Um homem sábio sabia quando inclinar a cabeça. Tarde demais, disse o homem tatuado em tom baixo e oco. Ele ergueu o punho marcado por cicatrizes e o desferiu com uma força aterradora em direção ao rosto do líder. Se aquele soco o acertasse, o homem estaria morto ou mutilado para sempre. No último instante, o homem tatuado congelou. Seu corpo inteiro foi subitamente envolvido por uma bolha de água brilhante e transparente. Os olhos do líder se arregalaram.
Sem hesitar, ele se virou e disparou em direção aos SUV, fugindo daquela figura monstruosa para salvar a própria vida. Dentro da prisão aquática, o homem tatuado soltou um rugido gutural e bateu com a palma da mão contra a bolha, enviando ondas violentas através dela. Primo, acorda! Gritou Gwen enquanto lançava sua magia de água, lutando para mantê-lo contido. O homem tatuado parou, um lampejo de lucidez surgindo em seus olhos. Ele agarrou a cabeça com dor, contorcendo-se no chão. Fantasmático, saia do meu corpo. Mas em questão de segundos, seus olhos voltaram a ficar violeta, e sua voz se contorceu de loucura. Você acha que eu quero ficar aqui? Para mim você não passa de uma prisão, uma prisão. Enquanto suas palavras ecoavam, o homem tatuado rasgou a bolha de água e avançou diretamente para cima de Gwen. Ah! Gwen exclamou ofegante e cambaleou para trás, mas ele a segurou pelo pulso. Olha, Lucian, vou fazer você assistir enquanto sua doce e inocente Gwen é morta pelas suas próprias mãos. Um brilho assassino reluziu nos olhos do homem tatuado enquanto ele estendia a mão para agarrar sua garganta. De repente, uma corda se enrolou firmemente em seu pescoço por trás. Vovô, rápido! Amarre o primo Lucian! Ben gritou, fazendo força com cada músculo enquanto puxava a corda com mais intensidade. Ele não podia deixar que seu primo descontrolado machucasse o primo nerd deles. Bom trabalho, Ben! O vovô Max agiu rápido. Em alguns movimentos ágeis, ele envolveu o homem tatuado como um casulo e o jogou no chão. O homem tatuado se debatia violentamente, mas as cordas resistiam firmemente. Guarde suas forças. Isso é nylon reforçado. A menos que você tenha superpoderes, não vai conseguir se libertar disso, disse o avô com convicção. A expressão do homem tatuado se contorceu em algo selvagem, um rosnado baixo escapando de sua garganta. Cara, qual é a corda? Sai dessa. Isso não é legal. Ben gritou, aproximando-se do ouvido dele e chamando Lucian repetidamente. Antes, Lucian tinha visto alguém intimidando os mais fracos. Ele se transformou em fantasmático, com a intenção de punir os bandidos em segredo sem causar alarde. Foi por isso que ele possuía o corpo de um dos membros da gangue. Mas as coisas deram terrivelmente errado. Após os gritos incessantes de Ben, a respiração do homem tatuado começou a se acalmar. Aos poucos, sua visão clareou. Então seu corpo ficou mole. Uma figura pálida e fantasmagórica surgiu de dentro dele e pairou no ar. Olhando para suas mãos espectrais, fantasmático murmurou. Isso não é bom. Bip, bip, bip. De repente, o Omnitrix em seu peito começou a piscar. Os olhos de fantasmático se estreitaram e ele disparou em direção à lata velha. Capítulo 44. O sol brilhava forte, inundando a interminável rodovia desértica com ondas de calor escaldante. A luz intensa refletia nos inúmeros tetos dos carros, espalhando reflexos dourados deslumbrantes enquanto as faixas congestionadas finalmente começavam a avançar lentamente, se desfazendo aos poucos. Pouco tempo depois de Fantasmático retornar à Lata Velha, a polícia local chegou às pressas, levando embora o homem de aparência cebosa e sua gangue, juntamente com o motorista de meia-idade e sua equipe. Entre os detidos estava o homem tatuado, perplexo, ele mal havia recuperado a consciência quando foi recompensado, com um par de algemas prateadas brilhantes. Lucian sentou-se em silêncio no sofá, com uma expressão sombria e indecifrável, sem dizer uma palavra. O avô Max manteve os olhos na estrada. Lucian, algo estava estranho com você hoje. Você não estava calmo como de costume. Mano, acrescentou Ben, dando de ombros. Pensei que você só ia dar uma surra neles, não tentar matar o cara. Gwen caminhou até Lucian e sentou-se ao seu lado, falando baixinho. Eu sei que primo tinha seus motivos. Ele não mataria alguém sem uma causa. Mesmo que aquele bandido tatuado quase a tivesse estrangulado, ela ainda confiava completamente em Lucian. Lucian perguntou ela gentilmente. Você sabe o que deu errado? Lucian respirou fundo. No começo estava tudo bem. Eu só sentia um pouco de frio, mas ainda conseguia me controlar. Então, quando os 30 vieram para cima de mim, algo se quebrou. Uma raiva e um ódio estranhos simplesmente tomaram conta de mim. Eu não conseguia pensar em nada além de derrotá-los, talvez até matá-los. Será que tem alguma coisa errada com o alienígena em que você se transformou? Sugeriu o vovô Max de repente. Lucian arqueou uma sobrancelha. Só mesmo o encanador veterano para acertar em cheio em uma frase. De jeito nenhum, disse Ben com um sorriso. O fantasmático parece incrível, se você ignorar a parte de ser assustador. Gwen franziu levemente a testa. De qualquer forma, primo, você precisa descansar. Tire um tempo para se recuperar. Lucian assentiu lentamente com a cabeça, depois ergueu o olhar, com um lampejo de culpa nos olhos. Desculpe, Gwen. Quase te machuquei ali atrás. Ela deu um leve sorriso com as bochechas coradas. Está tudo bem. Contanto que você esteja bem. Muito bem. Chega de conversa séria, disse o vovô Max, acenando com a mão e sorrindo. Agora que o trânsito fluiu, vou levar vocês a um lugar especial. Assim. Incrível. Ben exclamou, praticamente pulando na cadeira. Lucian esboçou um pequeno sorriso, embora seus pensamentos estivessem em outro lugar. Ele já planejava como enfrentar o perigo que certamente viria. Aquilo não ia ser fácil de lidar. Após quase 2 horas na estrada, a Lata Velha finalmente parou em seu destino. O vovô Max tirou várias fitas de cetim pretas e amarrou-as sobre os olhos de todos, com um sorriso travesso no rosto. Assim que saíram do veículo, ele finalmente disse, muito bem, tirem-nas.
Lucian ergueu a cabeça, os olhos pousando em uma enorme placa acima dele, letras em inglês vermelho brilhante reluzindo à luz do sol. Graças às memórias do dono original de seu corpo, ele conseguiu lê-lo facilmente. A placa dizia, Cidade de Spaxville. Cidade de Spaxville parecia bastante antiquada, com suas antigas instalações de diversão tão desgastadas que poucos visitantes apareciam. Estátuas imponentes de veados se erguiam nos telhados ao lado de garrafas de cerveja gigantes e balões de ar quente. Tudo disposto em um estilo tipicamente anos 80 e 90. Não havia roda gigante, navio pirata, montanha-russa, nem mesmo um carrossel. Ben e Gwen ficaram sem palavras. Bem-vindos à cidade de Spaxville. Este lugar é incrível, não é? Exclamou vovô Max radiante, claramente guardando boas lembranças do local. De jeito nenhum, respondeu Ben irritado. Ele não via nada de divertido nisso. Gwen suspirou. Ainda bem que trouxe meu laptop, senão morreria de tédio. Era óbvio que o parque não os agradava. Simplesmente não era adequado para a faixa etária deles. Bem-vindos à cidade de Spaxville, visitantes da alegria, disse um homem de meia idade vestindo uma camisa azul, aproximando-se com uma expressão impassível. Sou o diretor do parque. Se tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para perguntar. Obrigado, diretor. O vovô Max estava cheio de energia. Ele acenou e sorriu. Muito bem, crianças, eu vou cuidar do check-in. Não causem problemas. Lucian, fique de olho neles. Entendi, vovô, respondeu Lucian com um aceno de cabeça. Ele olhou em volta e logo percebeu como o lugar estava vazio, dava para contar o número de pessoas ali nos dedos de uma mão. Ben e Gwen também não se afastaram, não estavam interessados o suficiente para se darem ao trabalho. Pouco tempo depois, o vovô Max voltou com vários ingressos e os entregou a Lucian. Lucian, leve Ben e Gwen para se divertirem um pouco em cidade de Spaxville, disse o vovô Max gentilmente, enxugando o suor da testa. Estou um pouco cansado de dirigir, então vou descansar um pouco no quarto. Lucian assentiu com a cabeça. Depois de horas preso no trânsito do deserto e alguns pequenos incidentes no caminho, não era surpresa que o avô estivesse exausto. Tudo bem, vovô, vá descansar. Eu vou ficar de olho no Ben e na Gwen, disse Lucian com um leve sorriso. O avô deu um tapinha no ombro dele. Filho, posso ficar tranquilo sabendo que você está aqui. Uma onda de calor percorreu o peito de Lucian. Ele sorriu sem dizer mais nada. Após acompanhar o vovô Max de volta ao seu quarto, Lucian levou Ben e Gwen até a bilheteria. Ao ver o balcão deserto, Ben revirou os olhos. Aff, este lugar está morto. Fomos enganados. Tudo bem, Ben. Dá para ver que o vovô gosta muito daqui. Vamos fazer a vontade dele por um tempinho, disse Lucian, tocando a campainha no balcão. Da próxima vez eu te levo ao fliperama. Combinado? Isso aí. Você é o melhor, primo. Ben exclamou, empolgado. Logo em seguida, um homem de meia idade saiu e parou atrás do balcão. Ben coçou a cabeça. Espere, você não é o diretor do parque? O diretor pegou os ingressos de Lucian, impassível, rasgou-os em pedaços e disse calmamente. Garoto, tenho certeza de que você entende o significado de quem pode faz mais. Ponto. A boca de Lucian se contraiu levemente. Era óbvio que não havia visitantes suficientes para justificar a contratação de um funcionário para a bilheteria. Mas não havia necessidade de repreendê-lo. Ele simplesmente conduziu Ben e Gwen para dentro do parque. E assim começou o passeio deles por cidade de Spaxville. Tiraram fotos com a estátua do servo, maravilharam-se com as casas construídas com cartas de baralho gigantes e passearam por uma sala escura com temática espacial, contemplando maquetes dos 9 planetas. O que quebrou a ilusão foi Lucian ter visto um membro da equipe segurando uma luz por perto, tentando fazer com que o papel de parede estrelado e as maquetes de planetas parecessem mais realistas, contribuindo para a atmosfera cósmica. Lucian deu de ombros. Ele tinha que admitir, o lugar era realmente entediante. Pouco tempo depois, o diretor do parque reapareceu. Ele os conduziu até uma cabana de madeira e disse, assim que passarem por esta porta, vocês verão a atração mais estranha e selvagem de cidade de Spaxville. Lembrem-se, sigam as regras, acrescentou ele. Lucian assentiu com a cabeça e conduziu Ben e Gwen para dentro. Lá dentro estava completamente escuro. Ele não conseguia ver nada. Nossa, eu preferia ir para casa brincar de esconde-esconde. Ben resmungou. Mal ele terminou de falar, a escuridão foi inundada por luzes brilhantes, coloridas e deslumbrantes. Gwen olhou em volta e leu em voz alta. Não toque nisso. Não fotografe. Não utilize baterias ou quaisquer dispositivos eletrônicos perto dele. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 45. Clique. Um som agudo ecoou quando as luzes do quarto se acenderam, dissipando a escuridão. Diante deles estava um enorme caixote de madeira. Pintadas em letras vermelhas em inglês, estavam as palavras. É isto. Momentos depois, a caixa se abriu sozinha com um rangido, revelando o que havia dentro. Uma bola de borracha gigante. Ben ficou olhando por um tempo antes de exclamar. Isso não é nada legal. O que tem de tão estranho ou maluco em uma bola de borracha? Não entendi. Estou contigo, disse Gwen, assentindo com a cabeça. Ela também não conseguia entender por que o avô gostava daquele lugar. Lucian olhou para a bola de borracha imóvel. Ele se lembrou vagamente de que algo estava selado dentro dela. Muito bem, vamos voltar. Não tem nada de divertido aqui. Lucian balançou a cabeça. Era melhor ir embora o mais rápido possível.
O problema com o fantasmático ainda não estava resolvido. Ele não queria piorar as coisas nem atrair mais problemas. Nesse instante, os olhos de Ben brilharam com malícia. Ele puxou uma fina barra de ferro e caminhou na ponta dos pés em direção à bola de borracha. A expressão de Gwen mudou. Não vai aí, seu idiota. O diretor nos disse para seguir as regras. Nada de tocar nisso. Relaxa, nerd. Você não quer saber o que tem lá dentro? Com isso, Ben levantou a vara e bateu na bola. Baque. No instante seguinte, uma mão grande agarrou a vara e a arremessou para longe. Estamos indo embora, disse Lucian calmamente. Foi ele quem atirou o objeto. Por quê? Ben olhou para ele por um momento, depois assentiu com a cabeça. Lucian conduziu Ben e Gwen para fora da sinistra cabana de madeira. Eles não faziam ideia de que pouco depois de saírem, 2 adolescentes delinquentes entraram sorrateiramente. Mike, não tem nada de divertido aqui. Vamos embora, disse um garoto loiro, olhando em volta. Mike, com seus cabelos tingidos de vermelho, sorriu. Não acredito. O vovô me disse que tem um parque de diversões incrível aqui. Quando voltaram, Lucian encontrou o avô já dormindo. Ben e Gwen, exaustos do dia, logo adormeceram também. Lucian sentou-se no sofá, perdido em pensamentos. Fantasmático estava mostrando sinais de estar perdendo o controle. Sua fuga era apenas uma questão de tempo, e uma vez que acontecesse, a primeira coisa que tentaria seria possuir o corpo de Lucian. Afinal, o Omnitrix estava em seu pulso. Por mais que pensasse, não conseguia encontrar um plano melhor. A única solução era derrotar o fantasmático descontrolado e forçá-lo a voltar para o relógio. Com esse pensamento, Lucian afundou no sofá macio e adormeceu lentamente. Logo na manhã seguinte, o sol nascente banhou a cidade de Sparksville com uma luz brilhante, trazendo calor e clareza à paisagem. Lucian estava deitado no sofá, quando foi repentinamente despertado por uma comoção. O vovô Max estava parado junto à janela de vidro, olhando com espanto para a cena lá fora. O que aconteceu? Da noite para o dia, a cidade de Sparksville parece ter sido devastada por um tufão. Os olhos de Lucian se estreitaram, os últimos vestígios de sono desaparecendo. Ele correu para o lado do avô e olhou pela janela. Os brinquedos do parque de diversões ali perto pareciam ter sido despedaçados por uma mão gigante, com destroços espalhados pelo chão. Marcas de queimado estavam por toda parte, e os cabos de energia ao redor pendiam cortados e inertes contra a terra. Vou lá fora ver exatamente o que aconteceu aqui. A expressão do vovô Max ficou séria enquanto ele empurrava a porta e saía. No momento em que Lucian estava prestes a segui-los, Ben e Gwen acordaram. Ao ouvirem a voz do avô, saíram correndo do quarto. Sem outra opção, Lucian pegou os dois e correu atrás do vovô Max, chegando ao local. Ruínas e destroços se estendiam pela área, um quadro de devastação. Marcas de queimadura e sinais de descarga elétrica marcavam o solo, e curiosos cochichavam entre si. O prefeito parecia aflito, o conserto custaria uma fortuna. Logo após terminar uma ligação, o vovô Max veio correndo ofegante. O que aconteceu aqui? Estava tudo bem ontem. Estamos reconstruindo? Não, disse o prefeito lentamente. Ele escapou. Ela? Quem é? Perguntou Gwen. A faísca, respondeu o prefeito secamente, com os olhos opacos e sem vida. Sempre a mantivemos lacrada dentro daquela bola de borracha. Por algum motivo, ela escapou ontem à noite. Alguns dizem que é uma lâmpada elétrica viva. Outros afirmam que é o resultado de campos estáticos. Existem inúmeras teorias, mas ninguém sabe ao certo o que é. A sobrancelha do vovô Max se ergueu enquanto ele se virava bruscamente para Ben. Vovô, eu não fiz isso, protestou Ben. Vovô, o Ben não causou nenhum problema, disse Lucian. Ontem, levei-os para um pequeno passeio e depois voltamos para o nosso apartamento alugado. Não infringimos nenhuma regra. Ao ouvir isso, a expressão do avô suavizou-se. É verdade, vovô. Talvez outra pessoa tenha acendido a faísca, acrescentou Gwen rapidamente. Ela não tinha a menor intenção de assumir a culpa pela bagunça que outra pessoa havia feito. O prefeito assentiu levemente sem expressão. De fato, vocês não foram os únicos que entraram na cabine ontem. Ele se virou para olhar para um garoto loiro e um jovem ruivo que estavam parados não muito longe. Este último se enrijeceu, a culpa relampejando em seu rosto. Parece que foram esses 2 pestinhas, disse o prefeito calmamente. ZZZZT. De repente, um relâmpago dourado brilhou atrás de Ben, fazendo-o pular. Meu Deus, o que diabos é isso? Gritou Ben. Uma pequena mão negra tocou seu ombro direito. Ben se virou bruscamente e não havia nada lá. Fica à sua esquerda, lembrou-lhe o prefeito. Ben virou-se para a esquerda e paralisou. Uma minúscula figura preta e amarela flutuava ali, seu corpo crepitando com eletricidade enquanto ela sorria maliciosamente. Ha 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 ha. Buzoshak apontou para Ben, rindo maliciosamente. Seu idiota. Ben avançou, tentando agarrar a criatura, mas ela se esquivou com facilidade. Buzoshak se movia numa velocidade impossível, aparecendo e desaparecendo de vista. Depois de brincar com Ben, voltou-se para Gwen. Puxou a roupa dela, deu um tapinha no ombro, mostrou a língua, usou todas as travessuras infantis que conseguiu imaginar, claramente se divertindo. Frustrada, Gwen tentou lançar sua magia da água, mas seu feitiço era muito lento para atingir o alvo. Então, num lampejo dourado, Buzoshak disparou em direção a uma máquina de venda automática próxima. A máquina começou a tremer violentamente, sua superfície brilhando com uma luz intensa. O que está fazendo? Perguntou Ben. Está absorvendo eletricidade.
Quanto mais energia acumula, mais forte fica, disse o prefeito sombriamente, fazendo uma pausa antes de acrescentar. E o mais perigoso de tudo, tem um senso de humor extremamente perigoso. Toca, toca, toca. Antes que ele pudesse terminar, a máquina de refrigerantes explodiu, lançando uma chuva de garrafas de refrigerante como balas em direção a Lucian e aos outros. Lucian desviou-se rapidamente, esquivando-se da saraivada de tiros, e correu para um beco sombreado. Assim que se certificou de que não havia ninguém por perto, ele pressionou o Omnitrix. Uma projeção holográfica das formas alienígenas apareceu, percorrendo rapidamente as opções. 4 braços, fogo-fato, mosca fedorenta, melhoria. XLR8. É você. O olhar de Lucian se intensificou enquanto ele batia com a mão no aparelho. Baque. Um clarão de luz verde e sinistra iluminou o beco antes de se dissipar em silêncio. Ao olhar para suas mãos ásperas e poderosas, Lucian sentiu uma energia pulsante percorrendo seu corpo, como se pudesse tombar uma locomotiva gigantesca com um único movimento. Enormossauro. Capítulo 46. Bang, bang, bang. Inúmeras garrafas de bebidas jorraram da máquina como uma metralhadora mortal, disparando a toda velocidade. Elas se fundiram em uma tempestade aterradora de aço, uivando enquanto rasgavam o ar em direção à multidão. Os turistas ao redor entraram em pânico, gritando enquanto se dispersavam em todas as direções. Ha 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 ha. A máquina de venda automática olhou para os lados, depois soltou uma gargalhada estridente. Saltou e pulou descontroladamente, correndo atrás de Ben. Meu Deus, isso não pode ser real. Ben sentiu um formigamento no couro cabeludo enquanto a adrenalina percorria seu corpo. Reunindo todas as suas forças, disparou na direção oposta. Clank, clank, clank. Buzoshek controlava a enorme máquina de venda automática, saltando como um parasita enlouquecido agarrado às costas de Ben. Uma saraivada de garrafas de vidro saiu da máquina, cortando o ar em sua direção. Sentindo a rajada de vento atrás de si, Ben saltou para frente a tempo de evitar ser atingido. Com uma série de estalos secos, as garrafas se espatifaram no chão, quebrando-se instantaneamente. Inúmeros fragmentos de vidro brilharam enquanto se espalhavam e flutuavam como pedaços de cristal. Por que você está sempre me perseguindo? Gritou Ben. Seu pequeno maluco. Qual é o seu problema? Esse monstrinho elétrico irritante era ainda pior que seu primo distraído. Ha 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 ha. A risada de Buzoshek ecoou de dentro da máquina, persistente e penetrante, como se estivesse presa bem como uma maldição. Nesse instante, Gwen a alcançou, murmurando um cântico enquanto erguia as mãos. Uma onda de água jorrou de suas palmas. Flecha aquática. Voxash. A torrente em forma de flecha transformou-se numa serpente de água retorcida, rasgando o ar antes de se chocar contra a frenética máquina de venda automática. Um clarão ofuscante de eletricidade explodiu quando a máquina soltou violentamente faíscas, uma densa fumaça preta subindo antes de ela cair no chão com um baque surdo. Imóvel. Ao ouvir a comoção, Ben se virou piscando incrédulo. Salvo? Mas antes que ele pudesse relaxar, um raio dourado saiu da máquina destruída, atingindo instantaneamente um tiranossauro rex mecânico próximo. Rugido. Os olhos do T-Rex brilharam com uma luz dourada. Ele avançou com passos firmes, o chão rachando sob seu peso enquanto investia ferozmente contra Gwen. Apesar da visão monstruosa, Gwen manteve a calma. Ela começou outro encantamento, invocando uma onda de energia azul ao seu lado. Alma de dragão da água, ela exclamou. Um enorme dragão azul surgiu com um rugido estrondoso, serpenteando pelo ar antes de investir de frente contra o T-Rex enfurecido. Assim que o dragão alcançou seu alvo, a besta mecânica brandiu sua cauda em um contra-ataque brutal. O impacto estilhaçou o dragão em uma névoa que se dispersou lentamente no ar. Rugido. O T-Rex mecânico rugiu e investiu novamente, cada passo fazendo a terra tremer. Suas mandíbulas enormes se abriram, revelando fileiras de presas brilhantes e afiadas como navalhas enquanto ele se lançava diretamente contra a congelada Gwen. Suas pupilas se contraíram. O terror inundou seu peito como uma maré crescente, paralisando-o aonde estava. Não toque no meu primo. Uma voz profunda e poderosa trovejou ao lado. Rachadura. No momento em que as mandíbulas do T-Rex estavam prestes a se fechar, uma enorme mão marrom agarrou seu pescoço com força, parando-o instantaneamente. Você é. Os olhos de Gwen se arregalaram, mas então ela viu o Omnitrix no peito dele. Um alívio inundou seu rosto. É o primo. Você finalmente veio. Enormossauro assentiu com a cabeça. Gwen, saia daqui. Eu cuido disso. Ok. Gwen agarrou bem rapidamente e o puxou em direção a uma loja de conveniência próxima. Da entrada, eles observaram ansiosamente o alienígena imponente enfrentar o monstro mecânico. Momentos depois, o avô chegou e se juntou a eles. Os três ficaram parados na porta da loja, com os olhos fixos na figura imponente à distância. Incrível! Esse é o novo herói do primo, exclamou Ben, animado. Enorme e musculosa, com pele bronzeada e membros poderosos, a criatura irradiava uma aura intimidadora, como uma besta pré-histórica renascida. Seus penetrantes olhos azuis fixaram-se firmemente no tiranossauro mecânico que se debatia, o qual ela conteve com força sem esforço. Enormossauro soltou um grunhido gélido e arremessou o T-Rex mecânico com força descomunal. Este se chocou contra uma parede de pedra, estilhaçando-se em montes de fragmentos de metal que faiscavam com clarões cegantes de eletricidade. A força do primo é incrível. Ele derrubou aquele T-Rex mecânico com um só golpe, disse Gwen, impressionada.
Sua alma de dragão da água sequer conseguiu arranhá-lo antes de ser despedaçada, mas Enormossauro o esmagou com um único golpe. A diferença de poder era impressionante. O vovô Max acariciou o queixo pensativamente. Parece um alienígena do tipo força. A julgar pelo seu poder, provavelmente está no mesmo nível do quatro braços. E se eles lutassem entre si? Ben sorriu maliciosamente. Isso é impossível, bobão. Gwen deu um tapa na cabeça de Ben. O Omnitrix está com o primo, a menos que alguém por aí consiga se transformar sem ele. Ou outro Omnitrix aparece e murmurou Ben. Revirando os olhos para ela, Ben voltou sua atenção para o campo de batalha. Em meio às ruínas, faíscas douradas crepitavam e dançavam sobre os pedaços de metal quebrados antes de convergirem para uma pequena figura preta e amarela. Buzoshok estendeu seu minúsculo dedo em direção a Enormossauro e riu zombeteiramente como quem diz, você não pode nem me tocar. Jin. Missão do hacker alienígena acionada? Captura Buzoshok. Conclua esta missão de alta dificuldade para ganhar recompensas ultra-raras? Uma série de estímulos ecoou na mente de Enormossauro. Capturar o Buzoshok com o Enormossauro. Isso não vai ser fácil, murmurou ele. Ele suspirou frustrado. Sua intenção era se transformar em XLR8, mas de alguma forma acabou assim. Esse relógio estúpido. Rosnou Enormossauro, então impulsionou-se do chão com força explosiva, lançando-se em direção a Buzoshok como uma bala de canhão. Buzoshok esticou a língua e disparou num lampejo dourado, desviando-se sem esforço do ataque. Num piscar de olhos, reapareceu atrás do Enormossauro e deu-lhe uma palmadinha atrevida na traseira. Sem sequer se virar, Enormossauro balançou seu braço enorme para trás, mirando diretamente na praga. Buzoshok soltou um guincho agudo e por pouco não foi agarrado por ele, zigue-zagueando ao seu redor em rápidas rajadas douradas, provocando-o por todos os lados. Enfurecido, o Enormossauro rugiu e se debateu descontroladamente, tentando em vão capturar a criatura esquiva. Então seu pé escorregou em uma poça de sorvete derretido. Perdendo o equilíbrio, ele caiu para frente com um estrondo atordoado pela queda. Isso não vai funcionar. Precisamos encontrar uma maneira de ajudar Lucian, disse o avô Max com firmeza. Ele examinou a área e seu olhar se fixou em um termômetro gigante que estava não muito longe. Capítulo 47. Sob o sol escaldante, as ruínas de cidade de Sparksville jaziam espalhadas, prédios e brinquedos de parque de diversões reduzidos a escombros. Marcas de queimadura por toda parte, rachaduras negras se alastrando pelo chão como uma teia de aranha. Em meio à destruição, um dinossauro e uma faísca de luz colidiram ferozmente sob o céu em chamas. A batalha entre Enormossauro e Buzoshok atraiu uma multidão. Meu Deus, que tipo de monstro é esse? Ele está lutando contra aquela luz. Parece um dinossauro, não é? Será que é o lendário T-Rex humanoide? Esperemos que consiga capturar essa luz. Eu não contaria com isso. Aquele grandalhão parece forte, mas fica sendo jogado de um lado para o outro por aquela coisa. Totalmente inútil. Uma garota loira lambeu seu sorvete e suspirou. O prefeito, vestido com uma camisa azul, estava sentado calmamente em um banco próximo, observando o Enormossauro perseguir o Buzoshok. Coisas estranhas acontecem todos os anos, murmurou ele, mas este ano foi diferente. Enquanto isso, Enormossauro ofegava pesadamente enquanto perseguia Buzoshok. Essa coisa, sabe mesmo como correr, murmurou ele, parando por um momento para recuperar o fôlego. Mas Buzoshok não ia deixá-lo em paz. Girou no ar, rindo zombeteiramente enquanto batia na traseira, mostrava a língua e até lhe fazia um gesto obsceno. Essa foi a gota d'água. Ao ver a expressão presunçosa naquele rosto brilhante, Enormossauro cerrou os punhos, rugiu furiosamente e avançou com uma velocidade aterradora. Mais uma vez, Buzoshok desviou-se com a agilidade de um raio, aparecendo atrás de Enormossauro e soltando uma risada zombeteira. De repente, uma mão enorme surgiu como um raio, agarrando a pequena criatura no ar. Te peguei, rosnou Enormossauro, os lábios se curvando em um sorriso irônico, sua voz grave ressoando como um trovão. Buzoshok deu uma risada maliciosa, seu corpo em chamas com eletricidade dourada. Num instante, uma torrente de energia explodiu para fora, ofuscantemente brilhante. A onda de energia lançou Enormossauro para trás, fazendo-se chocar contra uma máquina de refrigerantes com tremenda força. Garrafas estouraram e se estilhaçaram, espalhando o refrigerante para todos os lados. Enormossauro estava caído no chão com a cabeça baixa. Uma garrafa de refrigerante rachada rolou de sua testa, o líquido escorrendo por seu rosto áspero. Sua defesa física era excepcional, mas contra a eletricidade, ele era praticamente indefeso. O Enormossauro humilhado, faz jus ao nome, murmurou Lucian com ironia. Levantando-se com dificuldade, o alienígena gigante agarrou uma pedra próxima e a arremessou contra Buzoshok. Com um estalo seco, a pequena faísca transformou-se num relâmpago dourado e desapareceu. Um instante depois, reapareceu bem na frente dele, rindo zombeteiramente sem parar. Caramba! Enormossauro rugiu e investiu, com os punhos de ferro cerrados com força. Buzoshok disparou para o tornozelo dele, agarrando um cabo de aço que estava no chão. As pernas do Enormossauro se emaranharam instantaneamente. Perdendo o equilíbrio, ele cambaleou para frente e caiu de cara no chão. Buzoshok subiu rapidamente em suas costas, batendo seus pezinhos como se estivesse dançando em sua espinha, sua risada soando alta e estridente. Já chega! Com um giro furioso, Enormossauro lançou Buzoshok para longe.
A pequena faísca pairou a uma curta distância, gritando de rir. No momento em que Enormossauro se preparava para atacar novamente, o Omnitrix em seu peito brilhou em vermelho. Uma luz intensa o envolveu e no instante seguinte, Lucian estava onde o alienígena estivera. Sacudindo a poeira das roupas, Lucian suspirou. Enormossauro. Não é tão fácil de lidar quanto eu pensava. No instante em que Buzoshak viu Enormossauro desaparecer, sua excitação se transformou em fúria. Gritando, ele avançou direto para Lucian. Lucian ficou paralisado por um instante, depois instintivamente começou a correr, apenas para parar no meio do caminho quando uma ideia lhe ocorreu. Ele ergueu o pulso e o lançou para frente, encontrando a garra de Buzoshak em cheio. ZZZZT. A pequena garra carregada de eletricidade atingiu o Omnitrix em cheio. No mesmo instante, o corpo de Lucian foi arremessado para trás, chocando-se violentamente contra uma estátua de veado próxima. Uma descarga elétrica percorreu seu corpo, fazendo Lucian estremecer, embora um leve sorriso tenha surgido em seus lábios. Sucesso! Murmurou ele, olhando para a tela amarela do Omnitrix, uma onda de alívio e satisfação subindo em seu peito. Buzoshak congelou onde estava, a confusão estampada em seu rosto brilhante. Não sabia o que tinha acabado de acontecer, mas ver a expressão satisfeita de Lucian o encheu de uma fúria repentina e irracional. Soltando um grito estridente, irrompeu em uma luz dourada deslumbrante e disparou em direção a Lucian em uma investida violenta. Nada bom. Lucian virou-se de costas e disparou em velocidade sem hesitar. Bip, bip. Um pequeno caminhão surgiu em alta velocidade, transportando um enorme termômetro na carroceria. Os olhos de Lucian se estreitaram ao avistar o vovô Max ao volante, com Ben e Gwen sentados ao lado dele. Em instantes, o caminhão parou bruscamente ao lado dele. Entrem. O vovô vai dar uma lição inesquecível de eletrônica. Vovô Max sorriu, com um brilho afiado nos olhos. Lucian assentiu com a cabeça e saltou para o banco do passageiro. Atrás deles, Buzoshak, brilhando furiosamente, perseguia-os em velocidade imprudente, sua energia crepitando pelo ar. Então, sem aviso prévio, o caminhão deixou cair o enorme termômetro da carroceria. Ele bateu com força no chão, ficando em pé como se estivesse plantado ali. Buzoshak, sem conseguir reagir a tempo, colidiu frontalmente com ele. Faíscas douradas explodiram violentamente, mas ele não conseguiu se libertar. Ben saltou da caminhonete primeiro, com os olhos brilhando de animação. Que legal! Vamos ver como Faísca se sai dessa. Haha! Essa foi minha ideia, disse Gwen orgulhosamente, com as mãos na cintura. Usar o termômetro gigante como para-raios, agora a Faísca não tem para onde correr. Lucian ergueu uma sobrancelha. Mas, a própria Terra não é um condutor gigante? ZZZZT. Antes mesmo que as palavras tivessem se dissipado, um poderoso zumbido elétrico irrompeu de baixo. A cabine telefônica próxima, os postes de energia e as máquinas de refrigerante começaram a crepitar e brilhar com arcos de luz dourada. No instante seguinte, inúmeros clones do Buzoshak surgiram, inundando o ar em um enxame cegante. Os habitantes de cidade de Sparksville empalideceram como fantasmas, tremendo de terror. O enxame irrompeu em risadas sinistras, uma onda sonora ensurdecedora que se propagou pelo parque. Acima, a gigantesca vitrine de palitos de dente começou a tremer violentamente. Então, Crash, enormes palitos de dente choveram como lanças, assobiando pelo ar enquanto as pessoas gritavam e se dispersavam, fugindo para salvar suas vidas. Apenas o prefeito, vestido com sua habitual camisa azul, permaneceu sentado em um banco, inexpressivo, mastigando pipoca calmamente. Estranhamente, todos os palitos de dente se cravaram no chão ao redor dele, nenhum sequer roçou seu assento. O maior palito de dente do mundo, arruinado assim, que pena, comentou ele com indiferença. Os olhos de Ben se arregalaram enquanto ele olhava para o céu repleto de cópias do Buzoshak. Ah cara, estamos perdidos. Um Buzoshak já tinha sido ruim o suficiente, agora eram milhares. Vovô Max, o que a gente faz? Perguntou Gwen ansiosamente, mordendo o lábio. O vovô Max esfregou a testa, fazendo uma careta. A essa altura, até eu já não tenho mais ideias. Voxas, voxas, voxas. Inúmeros Buzoshaks se transformaram em fluxos de eletricidade dourada, convergindo para um único ponto antes de desaparecerem por completo. A expressão de Lucian escureceu. Ele teve um mau pressentimento. E como previsto, um tremor massivo sacudiu o chão à frente. Em meio à fumaça e à poeira, ergueu-se um robô gigantesco. Seu corpo inteiro construído a partir de modelos dos 9 planetas, da cabeça aos membros. Todos os Buzoshaks se fundiram nele, dando vida ao enorme robô planetário. Seus passos pesados ecoaram enquanto começava a marchar firmemente em direção ao horizonte. Para onde isso vai? Perguntou o vovô Max, franzindo a testa. Sem aviso prévio, o prefeito apareceu atrás deles, ainda mastigando pipoca, ainda inexpressivo. Está indo em direção à usina hidrelétrica da barragem, disse ele calmamente. Vai absorver o máximo de energia possível e depois destruir esta cidade. Depois disso seguirá para a próxima, um após o outro, até ficar satisfeito. Ben cerrou os punhos. Isso vai matar muita gente. Não podemos deixar o Buzoshak sair impune. Ben tem razão, disse Lucian com firmeza. O Omnitrix em seu pulso brilhou em verde mais uma vez, pronto para a transformação. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.